um lugar alto, e desse lugar se avista o deserto, no cimo de Pisga. Se a gente analisar que a gente está envolvido demais só em coisas terrenas, a gente vai ter um correspondente que abona esse discernimento, que é a ausência das coisas de Deus. Então, sempre que a gente tem muito acúmulo das coisas terrenas, nós estamos naturalmente com pouca leitura bíblica, com pouco devocional, com pouco tempo de oração. O contrário também é simples de ser visto. Todas as vezes que nós estamos com pouco tempo de oração, pouco tempo de jejum, pouco tempo de adoração, pouco tempo na presença do Senhor, pouco tempo de, não é ler versículos, eu já li os 15 versículos de hoje. Não, é meditar na palavra. É porque nós estamos sobrecarregados com coisas terrenas, passageiras, e muitas delas são obrigatórias, mas muitas delas são obras infrutuosas. Então a gente precisa ir comparando isso, porque se a gente mergulhar na palavra, a gente vai começar a extrair alguns tesouros. Um texto como esse, só está relatando onde passou, passa rápido, vamos ver o que mais que tem nesse versículo. Esses lugares, não sei, passa rápido. Mais ainda num texto que traz a descendência. E Matatias foi pai de Zerabias, que foi filho de não sei o que, as genealogias da Bíblia. A gente passa aquilo rapidinho. Números, a gente passa aquilo rapidinho. Porque 0, 200, 300, 6.000, 400, 400, 400. Não tem nada que a gente faça rápido. Mas se a gente começar a se ocupar com as coisas do Senhor, o Senhor vai dizer: para aqui. Você quer mesmo as minhas coisas? Quero. Então eu vou te revelar. Então eu vou te dar conteúdo para você ter o que fazer, o que pensar, o que cantar, o que fazer. E aí esse é um dos textos que não tem mais como passar rapidinho. O tesouro que está nesse texto, é impossível a gente continuar como a gente está, o que a gente quer, os propósitos ministeriais, sem parar para absorver esse tesouro aqui. E o Senhor certa vez me ensinou em Israel sobre a importância de você analisar os nomes que Deus fez questão de deixar na Bíblia. Beer, o poço Beer, significa um descanso no oásis. Significa que eu e você precisamos sempre crer que Deus põe descanso no oásis. Segundo, todo descanso envolve um poço de águas frescas. De vez em quando eu viajo e eu sei o que eu vou encontrar quando voltar. Bem, quando eu voltar, eu vou encontrar os mesmos desafios. Antes, eu esquecia, ia viver só aquelas férias, aquela viagem, depois, mas você vai acumulando mais tempo, você vai se lembrando, eu vou viajar 15 dias, mas 15 dias acaba rapidinho. E quando eu voltar, eu tenho isso. Assim, Deus, isso não é férias. Isso não adianta eu descansar, passear por alguns dias e voltar só um pouquinho mais carregado para continuar enfrentando as mesmas coisas. Então eu quero um outro nível de férias, eu quero um outro nível de descanso, eu quero um nível de descanso em que, além de eu dar um tempo, eu também recebo palavra, visão, discernimento, sementes. Eu sei o que eu vou fazer quando eu voltar, eu sei o que fazer quando eu voltar. E isso pode estar expresso nessa expressão aqui simples: água fresca, refrigério. Senhor, eu não quero apenas sair de férias, eu não quero apenas separar uns dias para descansar, eu quero ter refrigério, porque em todo deserto tem oásis, tem um poço, e todo oásis tem água. Então, Senhor, eu quero viver isso aqui. E isso é nutriente
para o serviço ao Senhor, para o culto ao Senhor. E aí a gente pode analisar o nome desses lugares. Deserto, começa por deserto, a palavra em hebraico é midbar. E para você entender o que significa deserto para um judeu e também para um árabe, para nós significa o seguinte: está no deserto, né, irmão? É só isso que significa deserto. Deus me livre. Deus me livre. Mas para um árabe ou para um judeu, deserto, midbar, significa o lugar das experiências. Significa o lugar onde eu vejo todas as manifestações da natureza. Significa o lugar onde eu cuido das ovelhas. Significa o lugar onde eu guardo as ovelhas. Significa o lugar onde eu extraio riquezas. E é interessante que você vai a Israel e se você começa a conhecer um pouquinho das questões sociais, você logo descobre que existe uma dificuldade social em Israel, é que eles gastam muito com os beduínos. E os beduínos oferecem muitas dificuldades para a sociedade. Isso acontece também no meio dos árabes. Então eles têm programas de inserção do beduíno na vida da sociedade urbana. Eles querem que os beduínos vão para a escola, eles querem que os beduínos tenham saúde, eles querem que, porque eles são obrigados a cuidar, porque são povo da terra, mas os beduínos querem ficar no deserto, então eles procuram ter atrativos para trazer o beduíno do deserto para a cidade grande. E não conseguem. Não conseguem. Porque o beduíno genuíno, ele falou assim: eu não quero sair daqui. E você vê pelos desertos caravanas e caravanas de pessoas que moram no deserto. Você vê um acampamento de beduíno, você vê 4x4, a diesel, Mitsubishi, você vê Honda, você vê aqueles carros, você vê tratores, tudo tracionado, você vê as barracas estendidas, você vê as meninas cuidando das ovelhas. Você vê riqueza, eles sabem extrair riqueza do deserto. Eles vivem e vivem bem, eles cuidam dos seus rebanhos e cuidam bem. Eles aprenderam a viver no midbar. Então, para eles, deserto não é o que parece para nós. A gente fica assim: Senhor, me livre do deserto. Eu falo assim: não, eu quero o deserto. Porque ao invés de eu ficar chorando, lamentando para sair do deserto, Deus me ensinou a extrair as riquezas do deserto. E para a gente ter uma noção da dimensão disso, quando o Senhor traz a parábola das 100 ovelhas, de uma ovelha perdida, o texto no original diz assim: e então o pastor deixou as 99 no aprisco, não é isso? E foi em busca de uma única. Aquela palavra deixou no aprisco não é aprisco. Está certo ter traduzido por aprisco, para nós mas é que há um detalhe muito sério. O aprisco é um lugar que fica no alto de um monte no deserto. Porque até hoje os beduínos cuidam das suas ovelhas no deserto. Então, a vida de um cristão verdadeiro é mesmo no deserto. Roma, Babilônia, Grécia, descobriu o entretenimento. Então, nós achamos que não estamos no deserto. Por quê? Tem dinheiro na conta, tem show, tem circo, tem pão, ok, pronto. Mas a vida nessa terra é a passagem por um deserto. Sabendo disso, eu preciso me lembrar: no deserto tem oásis, oásis é descanso, no oásis tem poço, poço tem água, e ainda que não surja água, eu posso proclamar: brota o poço, vai brotar, vai brotar. Essa é uma função da música,
Essa é uma função da palavra profética. Não é uma coisa assim glamurosa de um poderosão que tem uma palavra profética para você. Não, é uma função. E todas as pessoas que se tornaram templo do Espírito Santo precisam saber disso, precisam pôr em prática isso, para a gente não colocar música ou proclamação só com a classe dos músicos. A gente realmente aprender a pôr em prática. E cantou Israel para um modelo, para um padrão. Em Romanos nós lemos: todas as coisas que antes foram escritas para o nosso ensino. Então, Senhor, eu quero aprender, ainda mais que eu tenho dons, seja da dança, seja de uma arte qualquer, seja da própria música, ainda mais que eu tenho dons, e mesmo que eu não tenha dons, eu quero aprender a usar a música da forma que o Senhor está ensinando que ela deve ser usada, inclusive no meio do deserto. Então do deserto partiram para Matana. Matana significa presente de Javé. E é simbólico, é um estilo de reflexão, mas é muito mais do que isso. É discernimento. Deus não pôs nome nesses lugares, Deus não deixou esses lugares na Bíblia em vão, Deus não trouxe esse ensino para quem quer mergulhar nos ensinos de Deus à toa. O Senhor está dizendo assim: todas as vezes que eu tiver um canto profético, um canto de júbilo, de esperança, todas as vezes que eu proclamar a palavra do Senhor, a água vai brotar, a água flui, e é mesmo no meio do deserto. E eu preciso pensar nisso para mim, mesmo que eu não esteja no auditório, eu preciso pensar para mim em qualquer circunstância, eu preciso pensar nisso para os meus irmãos, eu preciso pensar nisso quando eu estou ministrando no auditório, eu preciso pensar nisso para mim quando estou ministrando no auditório, eu preciso pensar nisso para os irmãos que estão comigo no auditório, como também eu preciso pensar nisso quando eu não sou quem canta, quem toca, mas estou no meio do deserto. E eu não posso pensar nessa frase, estou no meio do deserto, apenas porque estou passando a luta. Não, graças a Deus, pastor, não estou no deserto, Deus me livre. Não, você está no deserto. A caminhada dessa terra é uma caminhada de deserto. Agora, quando nós damos passos de fé, quando nós entramos em instâncias de descanso, a água sempre brota. E a forma da água brotar de dentro de mim e de você é com palavras. Por isso o povo cantava: brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço. E aquilo virou um cântico, uma celebração, uma festa. Eles beberam da água, eles se renovaram diante do Senhor e partiram para o presente de Javé. Nós temos muitas mensagens motivacionais. E é impossível nós recusarmos as mensagens motivacionais. É infrutífero nós querermos menosprezar as mensagens motivacionais. Elas são necessárias, elas têm o seu lugar. E quando vem de alguém que realmente está movido pelo Espírito Santo, elas tocam o coração das pessoas. É que às vezes a gente tem muitas dificuldades com as mensagens motivacionais porque elas são um enredo decorado de alguém que sabe que aquele enredo faz um sucesso e as pessoas são movidas na alma para alguma reação, mas se aquilo não vem do Espírito e não cai no Espírito, daquela porta para fora não adiantou nada. Então nós temos algumas observações quanto às mensagens emocionais, mas nós não podemos recusá-las. Porém, uma mensagem de ensino da palavra pode ter muito mais efeito duradouro do que a mensagem motivacional. Então não é uma mensagem motivacional: no meio do teu deserto você há de achar um poço, aleluia. Não, é um ensino. A vida é um deserto. Pare de viver no entretenimento. Pare de agradecer o Senhor. Graças a Deus, agora está tudo bem, Deus, tomara que não aconteça de novo, tomara que não aconteça de novo. Não, a vida é um deserto. Hoje eu estou aqui, amanhã eu enfrento outra luta. Hoje eu estou descansado, feliz na praia, amanhã eu tenho que estar no meio do trabalho com um desafio que eu não sei o que fazer.
A vida é assim. E eu preciso crer e ver dessa forma, mas também eu preciso entender, se eu recebi que a vida é o deserto, eu também recebo que a vida tem, ou melhor, o deserto tem oásis. Que o oásis, ele é representado pela presença de um poço. E ainda que esse poço não esteja fluindo água, eu posso proclamar, porque vai fluir água. Porque um oásis é um lugar que tem água. E a gente anda nos desertos lá em Israel e você vê o guia te orientando. Gente, olha para o deserto. Aí todo mundo olha no ônibus. Quem sabe onde tem água? Ah, não tem. Aí alguém que já viajou mais vezes assim, ali à direita. Por que ali à direita tem água? Porque eu vi ali um ninho de ervas verdes. Ah, se tem um pouquinho de ervas verdes ali naquele, então é porque tem água naquele lugar. Por isso brotou a erva verde. Você daqui a pouquinho vai ver uma menina trazendo ovelhas para aquele lugar. E daqui a pouco, se alguém passar, vai cavar um poço ali. E isso deve ter acontecido com Agar no deserto. Por isso Deus fez brotar um poço no meio do deserto para Agar. Ela viu alguma coisa, fica por aqui. E o poço foi cavado e abriu e a água jorrou. Eu preciso disso, não de forma motivacional, de forma didática, eu preciso aprender isso. Por isso, eu vou usar um instrumento de Deus que se chama música e proclamação profética. E eu vou cantar, abra, jorre, saia água, venha água, o Senhor vai... É prático, é didático, não é emocional, não é motivacional. E se eu vivo isso, então eu encontro um presente de Javé, que é a primeira parada deles ao deixar o deserto. Segundo, eles saem de Matana e vão para Naaliel, e Naaliel significa torrentes de Deus. Toda vez que você vir um nome que tem a terminação El, está falando do eterno, de Deus. Então, Rafael está falando do Rafá. Rafá é a palavra hebraica para cura. Naaliel, melhor dizendo, Naaliel significa torrentes de Deus, torrentes do eterno. Fonte que jorra. E de Naaliel, eles foram para Bamote. Bamote significa lugares altos, grande lugar alto, mas eles ainda não estão no lugar alto. Mas eles já estão no lugar alto. Esses dias eu ouvi, estava numa casa, tem que tentar lembrar, lá na Itália. Nós estávamos lá na Itália, numa casa, e os irmãos tinham lá todos os CDs separados por nome. E ele é super organizado, ele colocou lá os nomes, e eu fiquei vendo quais são os irmãos que ele gosta de ouvir, e aí tinha lá Asas da Adoração. E aí eu falei assim, eu vi os nomes, falei assim, aí eles colocaram para tocar um CD, um instrumental, e eu sabia que CD que era aquele, foi o primeiro CD que eu ouvi da Asas da Adoração, a primeira música que eu ouvi do Asas da Adoração, e era uma música instrumental, e ele falou assim, eu gosto dessa música, essa música do Asas da Adoração. Eu falei assim, eu conheço, e é essa música, e a primeira coisa que me lembra esse CD é Subindo a Montanha, Subindo a Montanha, Subindo a Montanha, Subindo a Montanha, Subindo a Montanha. Ainda que a gente esteja no deserto, a gente pode subir a montanha. E subir a montanha é uma instância que pode parecer só motivacional, só referencial, só alusão, só figurativa, mas na verdade precisa ser didático. Senhor, eu preciso subir. Eu preciso passar por tudo isso com o deserto, eu vou entrar no descanso, eu vou deixar jorrar água, então eu vou passar a profetizar, a proclamar, e eu vou encontrar o presente de Deus, as torrentes de Deus, e eu vou subir a montanha.